O Partido Novo, por exemplo, que vem ditar regras aqui, falando de moralidade, é o partido financiado por milionários nesse país. São esses que vêm aqui votar a favor dos cortes do orçamento, que não se preocupam com os aposentados, Dizem que os moralistas são uns, mas quando foram governo, aqueles que roubaram de todos, inclusive dos aposentados, demonstraram-se os maiores corruptores e corruptos da história desta nação. Muita gente que ataca empresas privadas, doações privadas, mas viveram mamando nos caixas 2 de empresas privadas que se mancomunavam com o governo e as políticas públicas e depois abasteciam as suas campanhas eleitorais. Dizem que os moralistas são uns, mas quando foram governo, vestais da ética que no passado diziam ser, demonstraram-se os maiores corruptores e corruptos da história desta nação. Não é possível, senhor presidente, deixar passar certas diatribes aqui, pronunciadas nesse plenário, sem uma devida resposta. Aqueles que acusam a iniciativa privada de ser a responsável pela corrupção, jogam uma cortina de fumaça sobre os atos praticados nos seus próprios governos, em que beneficiavam poucos, em detrimento de todo o restante da população. Tomaram uma sova nas últimas eleições. O PT é passado no Brasil, mas aqui ele e outros puxadinhos tentam fazer valer certas mentiras pronunciadas na tribuna. É, portanto, certo e correto que todo brasileiro honesto e de bem venha a esta tribuna defender os seus valores. E sei aqui que a maior parte deste plenário tem a mesma convicção que nós. Não é preciso dinheiro público para eleger um bom candidato a cargo nenhum. Não é preciso mamar nas tetas do Estado para lograr-se vencedor numa disputa eleitoral. É preciso ter boas ideias, é preciso ter caráter, é preciso ter disposição de fazer o bem, coisa que falta para muitos que vêm aqui gritar, mas que no fundo não têm no seu coração a mesma determinação de fazer o bem pelo país. Colocar 2 bilhões de reais para pagar campanhas eleitorais é um assinte, é uma vergonha. É metade, mais da metade do que é gasto com segurança pública no governo federal. É mais do que aquilo que é gasto na agricultura, é mais do que o dobro. É mais do que o dobro do que aquilo que é investido em ciência e tecnologia. E há ainda aqueles que o defendem apenas para seus próprios proveitos. Apelo para o bom senso deste plenário, para o Congresso Nacional, sabendo, senador Eduardo Girão, que o Brasil nos acompanha neste momento, que o povo brasileiro acompanha esta sessão com muita atenção e cobrará o posicionamento individual de cada senhora parlamentar e de cada senhor parlamentar. Apela ao bom senso de vossas excelências, pois sei que a maioria esmagadora de vossas excelências, pois sei que a maioria esmagadora e absoluta não precisa desse dinheiro para se reeleger, porque a maioria absoluta já não precisou para se eleger. Precisamos quebrar os monopólios e cartéis partidários existentes no Brasil, devolver para a população o direito de saber que está votando em candidatos financiados com o seu próprio recurso ou com o dinheiro daqueles que o apoiam. Para concluir, senhor presidente, daqueles que o apoiam, não com o dinheiro retirado à força dos pagadores de impostos e que deveria ir para as áreas mais básicas. Portanto, concluo, senhor presidente, que o Brasil já não deu ouvidos para aqueles que roubaram de todos, inclusive dos aposentados, daqueles que fizeram gato e sapato da população brasileira e botaram no caixa 2 as suas campanhas
dinheiro de empresas que roubaram de estatais e de outras áreas do governo. O parlamentar sério aqui nesta casa, que tem compromisso com a nação brasileira, certamente dará no seu voto aquilo que espera a população, o respeito necessário com as campanhas eleitorais e com o futuro do Brasil. Muito obrigado, senhor.